Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um Café Católico Expresso. Estamos falando sobre a alma. E hoje vamos ver mais sobre as potências, né? A apetitiva e a potência do intelecto. Vamos começando então com a apetitiva, aqui pelo seu canal do Café Católico. Seja bem-vindo. Meu caro irmão, minha cara irmã, que nos acompanha aqui no canal do Café Católico, um Café Católico Expresso. Desejo que você esteja passando por uma santa quaresma e que mantenha sempre os olhos fixos em Jesus Cristo. Estamos tratando sobre a alma, né, das suas potências. E hoje vamos falar sobre as potências apetitivas e do intelecto. Começando pela apetitiva, né? A potência apetitiva é aquela que a nossa alma faz com que a gente tenha um apetite por algo. E esse apetite pode ser um apetite sensitivo ou intelectivo. No apetite sensitivo, nós temos aí o concupiscível, né? O apetite concupiscível e irascível. Nestes apetites sensitivos, nós vamos atrás daquilo que sacia, de alguma forma, um desejo, tá? Aí pode ser um desejo concupiscível ou irascível, né? Tomá-lo pelo mero prazer, por prazer, né? Para saciedade, ou somente pelo irascível, termos aquela vontade de tomar pela força, custe o que custar. Repare, Deus não colocou em nós potências na alma que não nos servisse, claro que não. Isso, como eu falei desde o começo, a alma tem essa função vital para nós, de manter nossa vida. E então, quando tem um desejo concupiscível, né, aquele desejo de repetição, isso, na verdade, não é ruim. Como é que eu manejo isso sem utilizar o intelecto? É que é ruim, né? Mas se eu tenho um apetite sensitivo por aquilo que é bom, né? Como vou reconhecer se é bom se tudo para mim é insosso, é insípido? Então eu tenho desejo normal por aquilo que me apraz, que é bom, é belo e é verdadeiro, né? Repare que a gente pode pegar toda essa potência, esse apetite, e destiná-lo às coisas que nos fazem ir para o céu, né? Nesse mesmo concupiscível, né, que a gente tem aquela vontade de consumo, né, vai justamente nos tanger e pode gerar em nós um hábito. Se a gente não tomar cuidado, vira um mau hábito ou um vício, mas se a gente tomar conta dele, pode virar um hábito a favor de um hábito, né? Então, eu crio a vontade, né, o apetite sensitivo, concupiscível, por exemplo, por comer bem, né, e ter o hábito de comer bem rotineiramente. Como posso também ter o hábito de comer muita coisa ruim e terminar adoecendo. Já no apetite sensitivo e irascível, né, aquilo que a gente é como se fosse aquela gana, né? A gente tem aquela gana de querer alcançar e de ter aquela coisa, né, pelo prazer. É como se houvesse uma, entre aspas, memória, né, que nos faz querer e alcançar isso. Esse bem, essa vontade, saciar essa vontade. Já no apetite intelectivo, aí também temos os dois lados. Parece bom, né? Eu tenho um apetite intelectivo, eu quero aprender, eu quero saber. Mas repare, se a gente não cuidar disso, podemos cair naqueles modelos que a gente conhece, que são pessoas que têm apetite por livros, não de lê-los, mas somente tê-los, né? Então, ou também de outro lado, pessoas que querem saber sempre mais e mais e mais e não se aprofundam em absolutamente nada. É só o perigo da curiosidade que tantos santos, meus irmãos, nos admoestam para que a gente tome cuidado, porque o apetite interactivo, aquela vontade de aprender, de saber, pode nos tornar um verdadeiro fofoqueiro, né? Ou somente aquele sabedor de coisas que não tem utilidade nenhuma, ou ainda nos fazer ficar
como um consumidor, né, de informações, de manchetes, né? Somente, sabe aqui, não sabe nada profundamente, tudo sabe parcialmente, somente o textozinho negrito, né? Pois bem, meus irmãos, é isso mesmo, né? O apetite intelectivo às vezes pode nos escravizar, né? Nós temos que já com a alma iluminada, a alma humana que possui o intelecto, né? A alma humana tem como potência superior à alma, né? Tanto o apetite intelectivo como do intelecto, né? Bem, essa é uma exposição, né, somente sobre a concepção, né, de Santo Tomás de Aquino sobre as potências da alma, né, as implicações disso em nossa vida interior que são interessantes, né? Vejam só, quantos de nós tem essa dificuldade, né, de primeiro, às vezes não ter qualquer tipo de apetite, né, sensitivo, né, de buscar saciar o desejo da alma. A nossa alma tem desejo, meus irmãos. Tem desejo, como eu disse, pelo belo, pelo que é bom, pela verdade. Mas a não, a não submissão ao Espírito Santo dessa alma faz com que ela se atenha àquilo que é mais, vamos dizer assim, chamar de irracional, né? As potências mais vegetativas, né? Porque na potência vegetativa nós temos também essa questão da necessidade de crescimento, de geração, e na potência sensitiva, né, nós temos os sentidos internos, né, de fantasia, imaginação, temos a cogitativa, né, uma memória sensitiva, mas tudo isso debaixo do Espírito Santo consegue ser iluminado para levar a alma para aquilo que ela tem de melhor, né? Essa semelhança, como essa espiritualização, né, da alma, né? A alma, o homem vira um ser espirituado, como diria Dom Henrique, quando ele ilumina com o Espírito Santo toda a sua alma, todas as suas vontades, todas as suas potências, né? Colocando-se sempre à frente, né, de Deus, à disposição de Deus, né? E na potência da alma, do intelecto, né, nós temos o livre-arbítrio, né, da vontade, temos a memória intelectiva ou espiritual, né? Então nós temos o intelecto, temos a vontade e temos uma memória. Mas repare, tudo isso vai começar justamente com a parte da vontade. Nós temos uma vontade que nasceu de um livre-arbítrio. Nasce de um livre-arbítrio, né? Deus nos concede esse livre-arbítrio, e por ter um livre-arbítrio, aí eu tenho então uma vontade. Qual vontade? Como eu quero dispor dessa vontade? Vontade minha disposta para o quê? Repare, dizer que tem uma vontade, né? Lembremos do que Nosso Senhor fala nas Sagradas Escrituras, que ninguém tem a liberdade para pecar, para ofender a Deus, né? Nós temos que ter a vontade guiada para o bem, para o belo e para a verdade, que é o próprio Cristo Jesus, né? Quando a gente aqui no Café Católico fala sobre mantenha os olhos fixos em Jesus, é exatamente isso, meus irmãos, que nós queremos dizer. Se a gente se dispuser a sempre buscar olhar Jesus, meditar na sua paixão, rezar, nós estamos fazendo com que a alma busque realmente a sua essência. Esse é um termo aristotélico muito interessante. A sua essência. A essência é aquilo sem o qual o ser deixa de ser, né? É uma essência. Então, quando a alma não faz aquilo ou não cumpre aquilo que ela tem que cumprir, ela deixa de ser uma alma, né? E assim nós vemos então que é uma alma disposta a ir ao inferno, né? Porque ela não faz aquilo que tem que fazer, não vive aquilo que tem que viver e não se dispõe àquilo que tem que se dispor, né? Então é uma alma sem essência.
é a alma que se perdeu, né? Então, voltemos então ao livre-arbítrio. Repare, o livre-arbítrio, como potência da alma, vai nos guiar à vontade. A vontade é sempre para Deus. A alma sempre tem vontade de Deus. Por mais estranho que possa parecer, sempre a alma ela vai estar tendenciosa ao eterno, porque foi tirada de lá, né? Na memória intelectiva ou espiritual, né, nós tínhamos como uma necessidade tamanha, né? Eu gosto sempre de recordar que quando o Senhor nos diz em Deuteronômio capítulo 6 sobre os mandamentos, né, e sobre o primeiro, de que ele não começa dizendo ame, né, ele começa dizendo escute, né, escute. E continua na frente dizendo que a gente deve inculcar isso para as crianças. Então, nós temos que ter uma memória, né? No Salmo 94 fala tão belamente como o povo de Deus às vezes esquece, né, de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, esta memória deve estar sempre rica da palavra de Deus. As potências do intelecto, da vontade e da memória devem estar pululadas da palavra de Deus, a recordação do Santo Evangelho. Repare que tudo nisso a Santa Igreja vai nos conduzindo para a santificação. Por isso o rito que recorda as palavras, que recorda os gestos, o próprio Senhor nos ensinou o caminho, dizendo: fazer isto em memória de mim. Meus irmãos, a nossa alma será tão santa, tão parecida com aquela que Deus deseja, quanto mais povoada pelo Espírito Santo ela for, mais povoada também pela leitura sagrada, pela sagrada liturgia, pela Eucaristia. Para vocês eu desejo uma Semana Santa e rica em Deus, e salve Maria Imaculada. Até a próxima no seu Café Católico Expresso.